lhe dê sabedoria. Muito obrigado, obrigado pelo convite estendido pela Igreja do NASP para estarmos juntos todos os domingos, nesse mês de setembro. Serão 4 encontros que teremos, estão aí na tela. Nós estudaremos 4 tópicos relacionados ao dom profético. O primeiro deles se relaciona à pessoa de Ellen White. Vamos conhecer qual foi a importância do seu papel como mulher, como esposa, como mãe, como escritora, não é? No próximo domingo estudaremos o propósito dos seus ensinos, dos seus escritos, mais de 100.000 páginas escritas para a igreja remanescente. No terceiro domingo estudaremos um pouco sobre como interpretar, como ler os escritos de Ellen White. Quais são as chaves de interpretação hermenêutica para nós podermos então ter uma clara luz e uma clara visão do que realmente Deus revelou a esta serva dele, esta mensageira conhecida Ellen White. E por último, estudaremos então a importância do seu trabalho a nível de igreja. Quais foram os resultados que realmente os seus escritos e o seu ministério realizaram a nível de igreja como um todo, não é? Então nós teremos esses 4 temas ao longo desses domingos. E eu queria, como pastor, oficiante desta série, que você convidasse os seus colegas, os seus amigos, outras pessoas, para que viessem também participar e receber as bênçãos desta série de estudos que nós conduziremos aqui na Igreja do NASP. Eu quero convidá-lo para que abra a sua Bíblia, para lermos o texto bíblico. Vamos abrir a nossa Bíblia no Novo Testamento, na Epístola de Paulo a Coríntios, primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Este é um importante texto para nós falarmos sobre Ellen White, para avaliarmos ela como pessoa, como escritora, como mãe, como pessoa em si, como uma cristã. Vamos ler a partir do capítulo 3 e o versículo 10. 1 Coríntios 3 e o versículo 10. E a palavra nos diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia, com D maiúsculo, o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Verso 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão, o prêmio. Verso 15, parte introdutória. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Com esse pensamento, eu quero introduzir a mensagem desta noite, apresentando a vocês 2 casas. Eu quero comparar com vocês 2 casas. A primeira está na tela. Como esta casa é conhecida? Em inglês, como ela chama? Falem alto, como é que chama? The White House. Você tem ideia do que tem dentro dessa casa? 132 quartos, 35 banheiros, 412 portas, 147 janelas, 8 escadas, 3 elevadores.
pergunto à congregação dessa noite, quantos de vocês queriam morar nessa casa? Levanta a mão. Quantos queriam morar? As crianças, jovens, a maioria de jovens queria. Uma mãe levantou a mão ali também, ó. Os mais experientes parece que não gostariam, não. A manutenção dessa casa não deve ser muito barata. Nessa casa moraram importantes personagens da história do mundo ocidental. Dentre eles, Jimmy Carter e sua esposa Ronald e Nancy Reagan, o casal Bill e Hillary Clinton. Recentemente moraram ali Barack e Michelle Obama e sua família. Vejam bem, eles tinham 2 meninas naquela época, hoje já são moças. Atualmente a casa é ocupada pelo casal da família chamada família Trump. Esta já é a 3ª mulher de Donald Trump. E eles têm um filho pelo nome de Edward. E a esposa se chama Melanie. Mas eu não queria chamar a sua atenção para esta casa. Eu quero agora chamar a sua atenção para uma casa bem diferente desta primeira. Uma casa completamente distinta, com arquitetura, com estrutura, que nada se compara à casa como acabamos de ver. Esta é a casa que eu quero chamar a sua atenção. É a casa em que morou a família White. E nós poderíamos também chamar essa casa de The White House, a casa da família White. Mas quando a gente analisa uma casa, o que a gente pensa, o que tem dentro da casa? Uma casa sempre tem uma família. E a pergunta é, quem morou dentro desta casa? Como era esta família? O pai da dona da casa se chamava Robert Harmon. Esta é a única foto que temos do pai de Ellen. A única. Não temos a foto da mãe. A mãe se chamava, quem lembra? Ninguém lembra? Eunice Harmon. E eles tiveram 8 filhos. 8 filhos. Mas, dentre os 8 filhos, que eu vou falar daqui a pouco o nome de todos, o que mais se destacou dentre eles foi uma jovem chamada Ellen. E a pergunta é, pastor Stencil, aonde é que esta jovem Ellen nasceu? De acordo com os estudos feitos pelos historiadores adventistas, Ellen teria nascido nesta colina onde está esta casa, situada hoje, lá na cidade de Gorham, estado do Maine, o último estado do Nordeste americano, divisa com o Canadá. 6 meses de frio, 6 meses, um clima temperado. Então ela teria nascido basicamente nesta colina, não nesta casa. Aí estão os filhos do casal Robert e Eunice. São eles, Caroline, que era quase 20 anos mais velha que Ellen White. Depois, Hiriad. Depois, John Herbert. Depois, Sarah, Mary, Robert, Elizabeth e Ellen. 8 filhos, sendo 6 mulheres e 2 homens. Dos 2 homens, um morreu com a idade de 30 e poucos anos, morreu de tuberculose. Naquela época era muito comum a morte das pessoas por essa doença. Mas aí está Ellen. Esta foto foi tirada quando ainda ela era uma jovem com a sua irmã gêmea. A sua irmã gêmea se chamava Elizabeth. Nasceram no mesmo dia, no mesmo local, só que as duas tiveram rumos e destinos diferentes. Uma seguiu um caminho e a outra seguiu um outro caminho. Assim às vezes acontece em nossas famílias. Assim às vezes acontece com os nossos filhos. Às vezes damos a mesma educação, o mesmo amor, a mesma atenção. Colocamos sobre eles sobre o melhor fundamento possível. Mas às vezes eles escolhem um outro caminho. Foi o caso desta jovem chamada Elizabeth.
Ellen White escreveu dezenas de cartas para sua irmã, chamando a ela, a atenção dela para que ela voltasse para Jesus, para que ela voltasse para os braços de Jesus, porque os braços de Jesus estavam abertos para recebê-la e aceitá-la novamente como a sua filha. Quantas vezes ela escreveu cartas e apelos, mas ela nunca ouviu a voz de sua irmã Ellen. Aí está a escola onde Ellen estudou. Ellen estudou na rua Brackett, na cidade de Portland, no estado do Maine, que fica a uns 30 quilômetros do local onde ela nasceu, em Gorham. Essa escola tem a famosa história, aos 9 anos de idade, uma garota de 13 anos que estudava na mesma classe dela, portanto elas estudavam em escolas seriais, ou seja, crianças de várias idades estudavam com a mesma professora, e uma criança de 13 anos, com inveja de Ellen, que tirava boas notas, era uma boa aluna, dedicada, esta criança de 13 anos atirou uma pedra bastante grande, não pequena, que afundou o osso do lado esquerdo, quebrou o nariz. Ellen ficou em coma por 3 semanas. Ela mal conseguia respirar, todos achavam que ela morreria. O seu pai havia saído para vender chapéus, ele foi para o estado da Geórgia, e quando ele retornou da Geórgia, ele entrou no quarto da sua filha e perguntou à sua esposa: quem é esta criança que está aí? Ellen ouviu a voz do pai, e Ellen ficou profundamente deprimida, porque o seu pai não a conheceu, em face ao estrago que aquela pedrada havia causado em seu rosto. E lembrando que este acidente mudou completamente a história desta jovem. Ela foi obrigada a abandonar a escola, ela mal conseguia escrever numa folha de papel, porque as suas mãos ficavam trêmulas, a sua mãe teve que educá-la em casa, e ela se tornou uma pessoa extremamente doente e fragilizada, muito fragilizada. Ela pegou pneumonia e depois, aos 16 anos, ela pegou tuberculose. Mas Deus tinha um propósito para esta jovem, Deus tinha um plano para ela. Aí está a escola onde ela estudou. Aqui está a igreja onde ela e a sua família de 8 irmãos frequentavam com seus pais. É uma igreja metodista na rua Chestnut, e ali, nesta igreja, Ellen foi batizada aos 14 anos na Baía Casco, no Oceano Atlântico. Aos 14 anos de idade, ela recebeu o batismo por imersão por um pastor metodista, e ela então foi batizada nas águas desta baía, chamada Baía Casco, lá no estado do Maine. Mas, pastor Stencil, e quanto ao lado emocional e psicológico de Ellen? Nós costumeiramente esquecemos que Ellen era uma pessoa. Às vezes só tentamos ver o lado profético dela. E o lado pessoal dela? Será que ela gostava de alguém? Será que ela amava alguém? Como é que foi o namoro? O namoro dela começou numa tenda, exatamente esta tenda. Esta tenda era a tenda usada pelo pastor Guilherme Miller. Nela cabiam 1.500 pessoas sentadas. E um dia ela entrou nesta tenda, lembrando que Ellen tinha uma profunda tendência espiritual, para as coisas espirituais. Ela era uma jovem muito espiritual, e ela gostava de ajudar, trabalhar para Deus. E ela entrou nesta tenda, e de repente ela olhou para um lado, olhou para o outro, e os olhos dela se cruzaram com os olhos de um outro rapaz, chamado Tiago. E quando os seus olhos se cruzaram, é óbvio que houve uma atração inicial, eles começaram a conversar, tiveram um namoro cristão, mas em pouco tempo eles resolveram se casar. Namoraram por apenas 3 anos e logo então se casaram. Mas a pergunta é, pastor Stencil, como que foi o casamento deles? Teve véu e grinalda? Foram todos
com pompa para a igreja? Não. Eles foram apenas para o cartório da cidade de Portland e no dia 30 de agosto de 1846, eles selaram o seu matrimônio perante o juiz de paz. E aí está o nome deles, Charles Hardings. Aí está o nome dele. Então, assim se casaram, sem nenhuma festa, pegaram um caixote e foram para uma casa simples de madeira, aonde Tiago ganhava 40 centavos de dólar por dia para trabalhar cortando árvores, e depois ele trabalhou numa via férrea colocando os os dormentes de madeira na estrada de ferro. E por muito tempo ele trabalhou desta maneira, ganhando muito pouco, não é? Aí está a primeira foto que temos conhecimento do casal. Esta é a primeira foto original. Esta foto é datada de 1857. Muitas pessoas perguntam, pastor Estêncio, por que as pessoas naquela época eram tão sérias? Por que quando a gente vê elas nas fotos, elas estão com a cara mais sóbria, né? O fato é que para tirar uma foto nesse período levava 15 minutos. Então você tinha que escolher a posição que você ia fazer a foto e ficar estático, porque se você se mexesse, tinha que começar a foto do zero. Geralmente as pessoas escolhiam uma posição o mais sóbrio possível, porque se abrisse o sorriso, teria que segurar o sorriso por 15 minutos. E aí ia dar cãibra nos músculos faciais, não é isso? Então, geralmente eles eram assim. Mas, pastor Estêncio, eles eram sérios mesmos? Eu queria dizer a vocês, em nome de Jesus, eles eram como você e como eu, como nós. Eram pessoas amáveis, queridas, bondosas, eram pessoas que tinham um bom humor, que gostavam de brincar, eram pessoas que tinham tentações, tinham provações, dificuldades, angústias. Eram pessoas como nós. Aí está o filho mais novo, chamado Henry, e aí estão os 3 filhos. Na verdade, quantos filhos o casal teve? Quem me lembra? Quantos filhos o casal teve? 4 filhos. Pastor, onde é que está o 4º filho? Aí, não temos foto do 4º filho. Por quê? O 4º filho, ele morreu de erisipela, não é? É uma doença que ataca o sistema epitelial, depois ela gera uma infecção, streptococcus, é uma doença que realmente gera uma infecção muito forte e a pessoa morre em pouco tempo, não é? Então, quais são os 4 filhos de Ellen White? Estão aí, Henry Nichols, Tiago Edson ou James Edson, William Clarence, e o 4º filho se chamava, quem lembra? John Herbert. John Herbert. E aí está ele enterrado lá no cemitério onde o papai e a mamãe foram enterrados também. Ele viveu apenas 3 meses e morreu, como eu descrevi agora há pouco. Mas eu quero contar a história do filho mais velho. O filho mais velho era um garoto muito esperto, muito bonito, ele era uma pessoa muito querida e ele tinha uma característica muito... hoje ele faria muito sucesso, gravaria muitos CDs. Ele era um cantor nota 10. A sua mãe costumava dizer que a voz dele era como a voz de um anjo. E ele costumava fazer, todas as vezes que a mamãe pregava, ele costumava cantar a música para o apelo final. Ele tinha um tenor inigualável. Mas essa criança cresceu, e aos 14, 15 anos, ela começou a ter problemas com o seu sistema respiratório. Começou a tossir, e essa tosse não parava. Levaram então ao médico, e ao chegar ao médico, o médico diagnosticou que ela estava com tuberculose. E assim, aos 16 anos, essa criança começou a se enfraquecer, ficando muito fraca, débil, muito magra, e um dia, percebendo que ela iria morrer, chamou o papai e a mamãe ao lado da cama.
chamou o papai e a mamãe e disse: papai, mamãe, eu quero pedir duas coisas para vocês. Primeira, não chorem no dia da minha morte. Olha o que ele pediu para o pai e a mãe. Mas por que, filho? E ele disse: mamãe, papai, eu não vou passar pelo tempo de angústia, eu não vou passar pelo tempo da perseguição, eu não vou ter que lutar a guerra civil americana. Não chorem por mim, por favor. Segunda questão que ele pediu: por favor, me enterrem ao lado do meu irmão mais novo, John Herbert, no dia que eu morrer. Duas coisas que ele pediu, e essas duas coisas foram atendidas pelo pai e a mãe dele. Lá foi enterrado, e lá está enterrado. Assim, esse casal que se assumiram o casamento tão jovem, de cara perderam 2 filhos. E você sabe o que é perder filhos? Talvez eu esteja falando para algum pai, alguma mãe que perdeu algum filho aqui. Perder um filho é uma coisa muito dura. Um casal perder 2 filhos é algo muito difícil para você poder administrar na vida. Mas o casal prosseguiu servindo a Deus como missionários e como ministros da causa de Deus. E esta família foi a família que sobrou. Então, Ellen White, William Clarence, Tiago White e Tiago Edson. Esses foram os 4 remanescentes da família. Ellen White, ela escreveu durante 70 anos. Domingo que vem você vai conhecer melhor esse assunto. Isso é apenas uma introdução. Semana que vem falaremos com mais propriedade sobre isso, mas é um flash. Durante 70 anos ela foi profetisa. Ela teve mais de 2.000 sonhos e visões. Alguns sonhos demoravam minutos, e algumas visões, a visão mais longa que ela teve durou 4 horas e meia. Foi a visão mais longa que ela teve, do que se tem registro. Isso tudo resultou em mais de 100.000 páginas de manuscritos, 5.000 artigos, totalizando 25 milhões de palavras. Até hoje, os seus escritos resultaram na publicação de mais de 160 livros na língua inglesa e 95 livros em português. O tema favorito dela, em tudo que ela escrevia, era a vida de Cristo. Uma vez ela escrevendo para o Dr. John Harvey Kellogg, ela disse: Dr. Kellogg, você sabe que todo o meu tema, no púlpito ou em particular, pela voz ou pela escrita, é o quê? É o quê? Era a vida de Cristo. Ela tinha uma paixão tremenda pela vida de Cristo. E agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Na verdade, ela escreveu 5 livros sobre a vida de Cristo. Ela é a autora mais cristocêntrica da história da literatura sobre a vida de Cristo. É a pessoa que mais escreveu. E de acordo com os estudos feitos, ela é a autora mais pesquisada por todos os pastores, quer sejam evangélicos, cristãos ou católicos, sacerdotes, padres, que estudam a vida de Cristo, procuram auxílio literário nos seus escritos que falam e versam sobre a vida de Jesus Cristo. Mas eu quero mostrar agora para vocês esta foto. Esta foto é bastante emblemática. Por quê? Porque esta foto, ela revela uma história muito poderosa e interessante para nós, que estamos vivendo no século 21. Por quê? Um certo dia ela estava andando pelos corredores da casa de uma de suas amigas, e quando ela estava passando pelo corredor, eis que ela olhou uma gravura na parede, e quando ela viu aquela gravura, ela disse: aí está. E a amiga disse: aí está o quê, Ellen? Ela disse: aí está a gravura mais próxima daquela que Deus me revelou em visão do Cristo humano, Jesus Cristo humano. E a gravura era esta que você está vendo na tela. Eu procurei dar o zoom o máximo possível. A pergunta é: por que eu estou passando isso para vocês? Para vocês verem
que Jesus, conforme revelado por Deus, não era um popstar, não era um artista de Hollywood, não era um jogador de futebol, não era um cantor, não era uma celebridade, mas ele era sim um campesino, um homem simples e humilde, que comunicava através da sua face todos os frutos do Espírito Santo de Deus: a paz, o amor, a bondade, a misericórdia, a mansidão, a benignidade, o domínio próprio. Todas essas coisas você observa na face de Cristo. E percebe que Ele não revela estresse. Às vezes a gente revela um pouco de estresse na nossa face. Ele tinha o controle da sua agenda na mão. Ele controlava a sua agenda. Assim era Jesus, conforme revelado por Deus a Ellen White. Mas pastor, e o que poderíamos falar mais sobre este lar? Não é? Este lar foi um lar interessante porque no período da história dos profetas da Bíblia, a Bíblia foi escrita por 40 profetas, como nós sabemos. Né? Homens e mulheres escreveram a palavra, e esses profetas foram objeto de muitos milagres e maravilhas da parte de Deus. A pergunta é, teria Deus operado algum milagre na vida da família White ou da profetisa? O que vocês acham? Há uma história que relata que sim. O casal já havia perdido 2 filhos, conforme já relatamos anteriormente. E eles moravam nesta época, nesta casa. Na janela esquerda superior, situava-se o quarto de Ellen, aonde ela escrevia. Geralmente ela escrevia aí. Aqui está o quarto dela, a cama dela. Esta era a cama aonde ela dormia. Pastor Stencil, ela não dormia com o esposo? Esta é uma boa pergunta. E a resposta é bastante clara. Tiago White viajava muito. Geralmente chegava à tarde da noite. Quando chegava fazia barulho. Então ele dormia num quarto bem ao lado da cama de Ellen. Um quarto onde tinha uma outra cama. Então para eles não acordarem um ao outro, então ele, respeitando ela, dormia num quarto lateral. Mas é evidente que a cama cabia 2 pessoas tranquilamente ali, não é? Mas ela dormia nesta cama e escrevia nesta cadeira com esta tábua em cima. A média dela de escrita por dia era de 20 páginas de manuscritos. 20 páginas de manuscritos. É uma coisa bastante impressionante para um autor, não é? Como ela, que teve a formação educacional que ela teve. Não é isto? Mas nesta casa aconteceu alguma coisa muito, muito interessante. Ellen estava escrevendo no andar superior da casa, onde eu mostrei. Aqui embaixo situava-se a cozinha, a copa e também a lavanderia. Portanto, enquanto Ellen escrevia, uma secretária ajudava ela a cuidar dos filhos pequenos. E nesta época, Willie estava com 3 anos de idade. E com seus 3 anos de idade, ele estava tomando um banho numa banheira. Eu vou mostrar a banheira para vocês. Aí está a banheira. A empregada, então, a secretária deixou Willie tomando banho na banheira e ela foi cuidar da comida. Era o horário do almoço. Entre cuidar da comida e cuidar do filho mais novo, Willie, de 3 anos, ela ficou um tempo a mais no fogão, e quando ela voltou para pegar o Willie, para colocá-lo na toalha e enxugá-lo, ela percebeu que o filho já estava afogado dentro da banheira. O filho já não respirava mais. Ela tirou a criança da banheira e começou a gritar: irmão White, desça correndo, Willie. Irmão White desceu correndo a escada, pegou a criança no colo e quando olhou para ela, percebeu que ela não respirava mais. Chamou a secretária e disse: pegue um cobertor, rapidamente. Pegaram um cobertor, enrolaram na criança e saíram por esta porta lateral, aonde está aqui,
e foram até a frente da casa, exatamente aqui, onde havia um gramado. E a irmã White pegou essa criança e colocou no solo daquele gramado, em cima do cobertor, e ela começou a rolar a criança de um lado para o outro, na tentativa que a água saísse do esôfago daquela criança, e ela voltasse a respirar novamente. E ela começou a fazer isso por 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, e nada aconteceu. Enquanto isso, toda a vizinhança se apresentou na frente da casa, preocupado com aquela mãe que já havia perdido 2 filhos, desesperada pela vida daquele filho que estava ali afogado, sem respirar. Mas no momento, quando passava quase 20 minutos em desespero, um vizinho disse para Ellen: irmã White, pare, por favor, pare, o seu filho não respira mais, pare com isto. Ela então pegou a criança, colocou a criança no cobertor, enrolou ela no cobertor, tomou a criança em seus braços, e ela ofereceu a Deus uma súplica. Ela não orou a Deus, ela suplicou a Deus. Ela suplicou a Deus de maneira tão veemente e forte pela vida daquela criança, que ela fez uma oração tão poderosa, e quando ela proferiu o amém da oração, a criança no seu colo fez e voltou a respirar. Isso aconteceu quando esse garoto tinha 3 anos de idade. Se ele tivesse morrido, teria sido o 3º filho que eles teriam perdido, sobraria um filho só. O casal teria passado por dificuldades insuportáveis. Foram muito provados ao longo do seu ministério. Muitas vezes ela, em viagem, se deparava com a ação do mal. Ela diz em 3 ocasiões que ela se deparou com o inimigo frente a frente. O inimigo a feriu, tocou o seu calcanhar. Ela teve problemas no calcanhar, teve problemas na coluna. Várias vezes ela ficou doente, deprimida, em casa, solitária, várias vezes doente na cama, pelo trabalho que ela fazia, incansável. Muitas vezes ela cruzava de leste a oeste dos Estados Unidos 8 vezes por ano de trem. Para você cruzar de leste a oeste de trem nos Estados Unidos, naquela época levava 10 dias de viagem de trem. Ela fazia isso 8 vezes por ano, pregando em campais, em igrejas, ajudando pessoas, visitando famílias, auxiliando os pobres e assim por diante. Aí está o filho mais velho, o pastor Edson. Todos os 2 filhos que sobreviveram se tornaram pastores. Pastor Edson, ele foi um pioneiro no trabalho com os negros no rio Mississippi. Ele trabalhou na evangelização e alfabetização dos negros americanos que moravam às margens do rio Mississippi. E ele trabalhava nesse navio. Esse navio era uma escola e era também uma igreja. E ali o casal morava, o pastor Edson e a sua esposa moravam nesse navio juntamente com uma professora. A igreja adventista, ela é respeitada até hoje pelo fato dela ter sido uma das pioneiras no trabalho da anti-escravidão. Os adventistas foram os primeiros a se manifestarem contrário à escravidão americana. E pela graça de Deus, hoje somos respeitados por isto. Esse aí é o pastor Willie, aquela criança que eu contei a história para vocês com os 3 anos. Foi um grande, depois que aconteceu essa experiência com a sua mãe, ele se tornou muito apegado à mamãe Ellen, muito apegado. Aonde ele ia, onde a mamãe ia, ele ia junto, apoiava, ele era o braço direito da irmã White. E aí está a irmã White, e aí está o seu famoso marido, que foi presidente da Associação Geral por 2 vezes, não é? Pastor Tiago White foi importante porque ele foi um dos homens mais visionários da igreja adventista. Ele ajudou a fundar, junto com Ellen White, os 4 mais importantes segmentos da igreja adventista. A editora adventista Heaven Herald,
A primeira associação geral, eu chamo a atenção sua, dá uma olhadinha para o prédio da primeira associação geral, olha lá. Quantas janelas tem? 4 janelas. Em 1863, quando a igreja foi organizada aí, ela pregava o evangelho em uma língua só, o inglês, e em 2 países, Estados Unidos e Canadá. Hoje, a igreja prega o evangelho em 912 línguas e dialetos. E ela prega o evangelho em 202 nações ao redor da terra. Amém? Pela graça do Senhor Jesus. Mais embaixo você vê o surgimento do Battle Creek Sanatório, ou seja, as primeiras iniciativas para a construção do hospital famoso, conhecido como Sanatório de Battle Creek. E ao lado direito, embaixo, você tem a primeira escola, a primeira faculdade que foi fundada em 1875, lá na cidade de Battle Creek. Tudo em Battle Creek. E lembrem vocês que quando o povo se ajunta em tudo num lugar só, não dá certo, não é isso? Não dá certo. Quando tem muitas instituições da igreja num lugar só, às vezes a coisa, ao invés de crescer, começa o quê? Começa a definhar. Não é? E por isso que em 1901, Ellen White recebeu visão de Deus dizendo, é hora de nós sairmos de Battle Creek. E o povo não quis sair. O povo quis ficar. E em fevereiro queimou o hospital. E em dezembro queimou a casa editora. E quando houve fogo, o que aconteceu com o povo? Agora nós vamos sair. Às vezes o povo de Deus só atende a sua voz quando cai fogo do céu. Assim é o povo, não é? Mas esta foi a orientação de Deus. Eu queria perguntar a vocês, quem que é esse pioneiro que está aí na tela? Alguém pode me ajudar? Quem é esse pioneiro que está na tela, hein? É um pioneiro que eu estou colocando. Alguém pode me ajudar? Por favor. Alguém que é mais experiente, pastor Neville, irmão Joaquim, pastor Fragoso. Alguém conhece esse pioneiro? Quem é ele? Hã? Quem falou Tiago White? Vai ganhar um prêmio do Centro White. Pode passar lá que você vai ganhar. Quantos anos você dá para ele nessa foto? Vamos lá. 80 anos, muito bem. Temos aqui o Dr. Jimenez, a sua esposa, são médicos, ele é médico, ela é arquiteta. Quantos anos vocês dão para essa foto aí, para esse personagem, Dr. Jimenez? Aqui o pastor. Quantos anos você dá para essa foto? Vai lá. Nossa, mas você é muito generoso, 45, aí é muito pouco, 45 para ele, deu 80. Amigos, esse é Tiago White. Quantos anos ele tem nessa foto? 51 anos de idade. Pastor Estêncio, por que o senhor está falando isso? E aqui vem uma importante lição para a igreja, pastor Andrei. Tiago White tinha 2 características determinantes no seu ministério. Número 1, ele era extremamente dedicado ao ministério, extremamente zeloso no ministério, mas ele era tão dedicado e zeloso que ele foi intemperante no trabalho. E por ser intemperante no trabalho, ele ficou doente cedo. Ele captou 2 derrames cerebrais que tornaram o seu comportamento totalmente, mudaram o seu comportamento. Ele ficou uma pessoa azeda, uma pessoa dura de lidar, a sua mulher tinha dificuldade de relacionamento com ele, e ele ficou uma pessoa diferente. A segunda característica dele, primeira delas, ele era muito dedicado. E a segunda característica, qual que era? Ele trabalhava demais. E a segunda? A segunda característica dele era zelo, que é uma característica positiva. E a segunda característica, ele trabalhava demais e por isso morreu cedo. O zelo é importante, mas a intemperança é destruidora. Zelo com intemperança não é uma boa combinação. Ser zeloso e trabalhador é importante, mas se você trabalha demais e é intemperante no trabalho, você vai ter problemas com a sua saúde. Mas há uma lição importante
da história de Tiago White. Por quê, pastor Estêncio? Porque no dia da sua morte, quando ele foi enterrado, Ellen White foi ao redor do caixão onde ele estava, deu uma volta em torno do caixão e disse: se outros tivessem feito a obra que ele fez, ele não teria morrido tão cedo. Ele trabalhava por 3 pessoas, disse ela a todas as pessoas que estavam na igreja naquele dia. Trabalhava por 3 pessoas. Pastor Estêncio, qual é a lição que a gente pode aprender a nível de igreja? Amigos, nós temos que trabalhar ombro a ombro uns com os outros. O trabalho não é só do pastor, não é só do ancião, não é só do diácono, o trabalho é de toda a igreja. Temos que carregar o peso, o fardo da missão, todos juntos, um ao lado do outro, ombreando um ao outro, para que este fardo não possa tirar das fileiras uma pessoa ou 2 pessoas. Porque quando estamos juntos, o fardo se torna leve, se torna leve. Assim, essa é a história de Tiago White. Portanto, Ellen White ficou viúva por 34 anos. E agora nós já estamos terminando a nossa apresentação. Imagine essa mulher bonita, com 54 anos de idade, ficar viúva. E ela ficou viúva com esta idade. Mas, passado algum tempo, um pastor da igreja também ficou viúvo, um pioneiro da igreja. E o pioneiro da igreja era um pastor muito vibrante, forte, só que ele era 5 anos mais novo que ela. Mesmo assim, ele tomou coragem e foi até ela e fez-lhe um convite. Por quê? Porque o pastor havia perdido a sua esposa também. Ele havia ficado viúvo. Mas ele era um homem ainda que tinha muita energia para trabalhar para Deus. E um dia, ele foi em busca de Ellen White, 54 anos. E ele, 5 anos mais novo, 49 anos. Passou um óleo de peroba e foi atrás da irmã White. E chegou para ela e disse: irmã White, a senhora está sozinha? Eu estou sozinha. A senhora está viúva? Eu estou viúvo. O que nos impede de nós ajuntarmos as nossas forças, as nossas energias, vivermos juntos e trabalharmos juntos para Deus? Olha a pergunta desse pastor da igreja. Ellen White olhou para o pastor e disse: pastor, eu queria lhe dizer 2 coisas. Primeira, o senhor é uma pessoa muito corajosa. O senhor é um homem muito corajoso. E eu queria agradecer o convite e a honra de você me convidar para viver e casar com você. Segunda coisa que eu queria dizer ao senhor, pastor: o meu coração só teve espaço para um homem, e esse espaço foi ocupado por Tiago White. Aquele pastor pegou a sua viola, colocou atrás e foi. Mas pastor Estêncio, como é que ele foi? De mãos vazias? Não. Por quê? Porque Ellen White era uma pessoa muito, muito generosa. Ela entrou em contato com uma amiga dela que era solteira, 20 anos mais nova do que o pastor. E chegou para ela e disse: amiga, há um pastor pioneiro na igreja que ficou viúvo, ele tem muita energia para dar, ele tem muito ainda para trabalhar para o Senhor, ele precisa de uma companheira vibrante, que tenha boa saúde, e eu pergunto a você, você topa ser a esposa dele? E você sabe que quando Ellen White falava com alguém, a coisa era meio séria. E ela fez um convite para aquela jovem de 20 anos mais nova, e aquela jovem disse: irmã White, eu aceito ser esposa deste pastor. Quem era esse pastor? Alguém sabe? Aí está a foto dele na tela. Pastor Stephen Haskell, um dos 12 pioneiros da igreja adventista. Casou pela 2ª vez e teve mais 3 filhos, e foi muito útil ainda na causa do Senhor.
no trabalho para a obra de Deus. Ellen White foi pioneira trabalhando 2 anos na Europa, depois ela trabalhou fundando a casa editora na Basileia, na Suíça. Ela também trabalhou por 9 anos na Austrália, somando tudo, ela trabalhou 11 anos como missionária. 11 anos ela trabalhou fora do seu país, portanto ela sabia o que era lidar com povos de culturas diferentes. Ela trabalhou fora da sua casa natal. E aí ela visitou vários lugares aqui na Oceania, como por exemplo, ela visitou Papua Nova Guiné, Tasmânia, visitou a Nova Zelândia. Na Europa ela visitou a Inglaterra, a Suíça, a Escandinávia, visitou vários países, pregando, anunciando a volta de Jesus. Ela era uma pessoa muito vibrante e falava muito bem sobre o Evangelho da graça de Cristo Jesus. Aqui está a casa dela na Austrália, que fica próximo do Avondale College. Esse lugar se chama Corambong. E nesta casa havia um sujeito importante, um importante personagem que fazia parte desta casa. Quem que era? Vamos ver? Olha ele aí, ó. Um cachorro. Ellen White tinha um cachorro. Puxa, mas Ellen White tinha um cachorro, então ela era uma pessoa normal. Era uma pessoa muito normal. E ela, olha o cachorro que ela tinha. O que vocês acham desse cachorro, hein? Dá uma olhadinha nele aí. Será que ele é bravo? Será que ele era um cachorro muito violento? Ou era um cachorro dócil? E ela resolveu colocar e dar nome nesse cachorro. Alguém sabe o nome do cachorro? Como é que era o nome do cachorro? Olha o nome do cachorro. Tiglat-Pileser. Nome de um rei assírio, o mais cruel de todos os reis que a história revelou. Ele era tão cruel que quando ele prendia uma pessoa na guerra, ele mandava os soldados arrancar a pele dessa pessoa, arrancava a pele inteirinha da pessoa, colocava sal na pessoa e jogava ela no sol, para o sal derreter a carne da pessoa, de tão ruim que ele era. E ela pega e dá o nome do cachorro, Tiglat-Pileser. Só que o cachorro não mordia nem mosca, de tão bonzinho que era. De tão bonzinho que era. E assim, temos aqui agora as últimas imagens de Ellen White. Esta é uma pequena relação de fotos dela, não é? Aqui é a última casa que ela viveu em Elms Haven, Califórnia. Eu não sei quantos já visitaram esta casa. E aqui o local onde foi fundado o primeiro White State. No fundo desta casa, portanto, aqui está uma casa, lá no fundo desta casa, fundaram um escritório que se chamava White State, ou seja, o patrimônio para guardar e preservar todos os escritos que ela compôs ao longo da vida. 100.000 páginas de manuscritos ficavam guardadas neste local, num ambiente de madeira, perigosíssimo, não é? Até que a igreja tomou um voto e decidiu levar para Washington. Eu vou mostrar depois um outro slide. Aí estava a equipe de auxiliares. Quando você pensa nos escritos de Ellen White, você pensa, ela trabalhava sozinha? Não, ela tinha uma equipe de pessoas que ajudavam a correção, o inglês, que ajudavam a fazer, às vezes, uma mudança pequena no texto em relação à forma do texto, à conjugação dos verbos, não é? Mas ninguém podia mudar o conteúdo sem que ela tivesse conhecimento do fato, não é? Esta foto foi tirada em 1909, portanto, 6 anos antes da morte dela. Aí está, portanto, o local aonde foi levado todos os manuscritos. Hoje, pastor Stencil, onde é que estão todos os manuscritos originais de Ellen White? A maior parte está na sede da igreja em Washington, Maryland, na cidade de Silver Springs. Uma parte maior está lá e uma outra parte está na Andrews University, também no cofre, guardado com uma parede de concreto, a prova de fogo e assim por diante, não é? Hoje nós guardamos todos esses detalhes com bastante cuidado, com bastante critério, para que não haja nenhum risco de perdermos os originais, não é? Então,
Aqui está a última mensagem dela à igreja. Em 1909, ela pregou a última mensagem coletiva à igreja. Depois, ela nunca mais falou para a igreja. Ela pregou numa conferência geral. Pregou esta mensagem e quando ela estava indo se assentar na plataforma, na cadeira da plataforma, ela se esqueceu de um detalhe. Ela estava indo se assentar, voltou ao púlpito, pegou o livro que estava sobre o púlpito e proferiu essas palavras e disse: irmãos, eu lhes recomendo este livro. Qual era o livro que ela estava recomendando? A Bíblia. Pastor Estêncio, qual era ou quais eram as duas paixões dela? Eu preguei aqui o ano passado e eu falei claramente isso. Quais eram as duas paixões de Ellen White? Primeira, a vida de Cristo. Segunda paixão, a palavra de Deus. A vida inteira dela, 70 anos de ofício profético, ela exaltou Jesus Cristo nos seus escritos, nas suas falas. E ela exaltou a palavra de Deus nos seus escritos e nas suas falas. 70 anos fazendo isto ao longo do seu ministério. Que maravilha, que bênção que esta mulher exerceu. Aí está ela em 1910, ela gostava sempre de dar uma volta de charrete com a sua secretária Sarah McIntyre, fazia boas compras, ela era uma boa compradora. Uma das últimas fotos dela em 1913, e agora aqui temos a última foto que temos conhecimento dela em vida. E eu tentei dar o zoom maior que eu podia para não tirar a foto do esquadro, mas se você olhar claramente ela está deitada naquela maca ali, ao lado está a sua secretária Sarah McIntyre, que era o braço direito, era a enfermeira dela. Esta foi a última foto. Pastor, por que foi tirada esta foto? Porque ela no dia 13 de fevereiro de 1915, estava descendo uma escada aspiral que tinha na sua casa, tinha duas escadas, uma social e uma lá na cozinha, que era aspiral. Ela estava descendo essa escada aspiral quando ela tropeçou, caiu e quebrou a bacia do lado esquerdo. E ao ela quebrar a bacia do lado esquerdo, portanto, ela começou a ficar muito debilitada, doente, fragilizada. E ela começou a piorar. E ela então, queridos amigos, no dia 16 de julho de 1915, ela morreu nesta cama, na cidade de Santa Helena, em Almshaven. Esta era a cama dela, o quarto dela. Conta a história que muitas vezes estas janelas irradiavam luz à noite, porque ela recebia a presença do seu anjo muitas e muitas vezes. O seu anjo aparecia a ela e da janela irradiava a luz, e as pessoas fora da casa podiam ver a luz irradiando, o anjo dela visitando o seu quarto. Ela morreu no dia 16 de julho de 1915. Porventura alguém sabe que dia da semana seria o dia 16 de julho? Que dia da semana seria o dia 16 de julho? Alguém sabe? Que dia? Sexta-feira. Ela morreu exatamente numa sexta-feira. Pastor Estêncio, que horas que ela morreu? Essa é uma boa pergunta. E é bom que nós perguntemos por quê? Porque estavam pessoas ao lado dela, que cuidavam dela, e que viram ela morrendo, e que foram na sala e pararam o relógio da família. E que horas que aconteceu isso? E o relógio diz, aí está o relógio. O relógio indica que ela morreu às 3h41 da tarde do dia 16 de julho de 1915. Pastor, quais foram as últimas palavras que ela proferiu? Aí estão as palavras. Eu sei, vamos falar juntos? Eu sei em quem tenho crido. O apóstolo Paulo escrevendo para o seu discípulo Timóteo, 2 Timóteo 1,12. Eu sei em quem tenho crido. Aí está o seu funeral foi feito primeiramente no jardim da sua casa. E aí está a foto dela no caixão dentro da sua casa. Ela está aí. Esta é uma foto que pouca gente viu
na história do Adventismo. Foi lançada há pouco tempo pelo White State para o conhecimento público. Ela recebeu honras de Estado como uma grande cidadã americana. Recentemente, a revista Smithsonian colocou ela entre os 100 personagens mais importantes da história dos Estados Unidos da América do Norte. Ela foi considerada uma dos 100 mais importantes personagens da história americana, pela sua influência, pela sua vida, pelo seu exemplo, pelos seus escritos, pela sua pregação, pelo seu testemunho. Tudo isso foi reconhecido pelo povo americano e ela recebeu honras. Foi enterrada no cemitério de Oak Hill. Ela morreu no dia 16, cruzou uma boa parte dos Estados Unidos e foi enterrada no dia 24 de julho, lá na cidade de Battle Creek, onde muitos de vocês já conhecem o seu cemitério. E ali está, então, hoje, o túmulo da família. Do lado esquerdo, você encontra a família inteira, a família White, o pai, a mãe e os filhos, e do lado direito, os agregados, netos, noras e pessoas que conviveram na família. A pergunta que eu faço a vocês e que eu introduzi a mensagem desta noite é: será que Ellen White construiu a sua vida e o seu ministério sobre um fundamento sólido? Sim ou não? Será que ela construiu o seu ministério sobre o ouro, a prata e as pedras preciosas? Ou será que ela construiu o seu ministério sobre a palha, o feno? Não. Ela construiu o seu ministério sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Sobre o ouro, sobre a prata, sobre as pedras preciosas, que o tempo não pode apagar. Serão provados pelo fogo e resistirão a todas as provas, pela graça do Senhor. E eu encerro colocando esse texto a todos vocês. Eu não sei se há alguma pergunta que alguém gostaria de fazer, mas eu queria que vocês lessem comigo. É um texto muito conhecido, mas é importante a gente sempre lembrar e sempre aplicar esse texto em nossa vida. É importante aplicar, não só conhecer como aplicar. Vamos ler todos juntos. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Que Deus a todos abençoe. Há alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? O nosso horário já está um pouquinho avançado, mas se houver alguém que teria uma pergunta ou uma dúvida, temos ali uma mão. Nosso horário avançou um pouco, eu peço a compreensão de todos, mas vamos lá. Temos ali uma mão, rapidamente. Se tiver algum jovem que tiver pergunta, alguma criança, vamos lá. Vamos ver onde é que estão as mãos jovens. Quem gostaria de fazer a pergunta? Pastor Gumercindo. Pastor Estêncio. Sim. Eu perguntaria, dessas 100.000 páginas que a senhora White escreveu, quantos mais ou menos estão traduzindo para o português? Boa pergunta. Nós temos hoje, como eu coloquei, 150 livros que foram produzidos já para a língua inglesa. Desses 150 livros, 95 já foram traduzidos para o português. A questão é, ela escreveu duas categorias literárias de escritos. Primeiro, ela escreveu cartas, que era dirigida para pessoas, instituições, e ela escreveu manuscritos, que são escritos gerais. Por exemplo, escrever sobre a vida de Cristo, sobre o grande conflito. Isto é manuscrito, é conteúdo geral. Escrever uma carta é você dar conselho para uma pessoa. A pergunta é, ela escreveu mais cartas ou escreveu mais manuscritos? O que vocês acham? Cartas ou manuscritos? Manuscritos? Ela escreveu mais cartas. Interessante isso. E como é que a igreja abstraiu o conteúdo de cartas dela e colocou nos livros? Essa é uma pergunta importante. E você tem que ir à Bíblia para você responder essa pergunta. Por quê?
Porque você encontra a mesma coisa. Se o apóstolo Paulo ressuscitasse hoje e visse as cartas que ele escreveu para Timóteo, para Tito, ele ia ficar abismado. Mas como é que colocaram essas cartas no cânon sagrado? Porque ali existem princípios gerais que aplicam para a igreja. Mesma coisa. Então, irmão, eu diria o seguinte para você. O português é a segunda língua com o maior número de escritos de Ellen White. O primeiro é o inglês, o segundo é o português. Se você colocasse quantas dessas cartas, eu diria para você que um total de uns 70, 75% dessas 100 mil páginas já foram traduzidas para o português. Ok? Mais alguma pergunta? Ali tem uma mão. Podem perguntar. Quem gostaria... E nenhum jovem vai fazer uma pergunta? Eu vou ficar desanimado aqui. Cadê os jovens? Não vão perguntar? Olha uma jovem aqui. Ah, sim, senhora. Pois não. Pastor, uma coisa que eu achei interessante Sim. é sobre a pedrada que ela levou, né? Certo. Que o rosto dela ficou desfigurado. Certo. E parece que não ficou nenhuma cicatriz, nenhum defeito, né? Eu não mostrei para você, eu tenho uma foto que não está nesta apresentação, mas eu posso trazer para vocês no domingo que vem, que revela realmente, quando você aproxima o rosto dela, você vê que há uma deformação bem pequena, né, na face do lado esquerdo. O nariz e também aqui a sobrancelha estão mais caídos do que o lado direito. Então, houve sim uma sequela, né, facial ou aparente no rosto dela. Tá? Muito bem, mais alguma pergunta? Aqui, pastor. Pois não. A respeito da importância da oração, ela distribuiu nos seus livros ou tem um livro que ela foca mais sobre a oração? Nossa, se você ler, olha, oração, ela fala sobre oração praticamente em todos os livros dela. Todos os livros dela. Caminho a Cristo, Desejar Tuas Nações, Grande Conflito, Patriarcas. Ela exalta e ela enfatiza o poder da oração em cada um dos escritos, inclusive quando ela fala sobre os personagens que ela está escrevendo, não é? Que eram homens de oração, que eram homens que dedicavam a sua vida, que estavam sempre com os joelhos dobrados no chão. Então, há muitas coisas que estão escritas sobre a questão da oração, tá? Da minha memória, eu não creio que haja alguma compilação sobre oração, até hoje, sobre a importância da oração. Não tenho lembrança que nós tenhamos um livro só sobre oração. Né? Temos sobre várias coisas, mas sobre oração. Isso se dá por quê? Porque a oração está patente nos seus escritos. Ali. Boa noite. Boa noite. Eu percebi durante o sermão, né, a palestra, que ela tinha uma equipe. Fala um pouquinho mais alto, eu não estou te ouvindo. Eu percebi que durante a palestra ela tinha uma equipe. Sim. Essa equipe ela era sustentada pela igreja ou eles mesmos se supria igual Paulo, né? Paulo ele era construtor de tenda. Muito boa pergunta. Ela ia junto com essa equipe para todo lugar ou só ela viajava? Muito boa pergunta, é uma pergunta muito importante que você está fazendo. Ellen White, ela criou um ministério. Ellen White, ela recebeu uma credencial como ministra de Deus. E naquela época tinha credencial, e a credencial dizia assim, ministro ordenado. E ela ganhou 6 dessas credenciais. Mas sempre que ela ganhava a credencial ministra ordenada, ela ou o secretário riscava a palavra ordenada. Por quê? Porque ela nunca fez um batismo, nunca fez um casamento, não é? Então, aí por que eu estou dizendo isso? Porque ela realizou um ministério. O que ela fazia era um ministério. E o que ela fazia era em prol da igreja adventista. Ela servia a igreja adventista. E ela ganhava um salário da igreja para poder fazer o que fazia. Entendido? Então, aquelas pessoas que trabalhavam com ela também ganhavam pela igreja um salário para poder serem auxiliares de Ellen White.
Quantos livros ela escreveu a punho? Tipo Grande Conflito, 5, 10, 50, que ela escreveu a punho mesmo. A punho. Isso, sem ser compilação. Olha, Que ela essa planejou, o Deus orientou ela. Como é seu nome? Rodrigo. Essa é uma pergunta que é uma das mais importantes perguntas que poucas pessoas fazem, mas é importante falar sobre isso. Então veja uma coisa. Ellen White, ela era mãe, esposa, pregadora, ela era vizinha, ela cuidava da horta, escritora, ela fazia muitas coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, você fala assim, quanto tempo levou para ela escrever o livro Grande Conflito? Para escrever o livro Grande Conflito, foram necessários, a série inteira, 60 anos, os 5 livros. 60 anos. Grande Conflito, Desejado, Patriarcas, Atos dos Apóstolos e Profetas e Reis. 5 livros. Mas, pastor, por que isto? Porque ela não tinha recursos como nós temos hoje. Hoje você fala assim para um autor, olha, você vai escrever um livro sobre educação familiar. Eu vou te dar meio ano, ok? A gráfica vai imprimir o seu livro em meio ano. Naquele tempo não existia isso. A pessoa mal tinha papel. Uma folha de papel naquela época era caríssima, uma folha em branco. Portanto, se você olhar os manuscritos dela, é tudo em papel de seda, papel que era, às vezes, reciclado. Ela, por exemplo, escreveu muitas coisas do Grande Conflito em recibos da chapelaria do pai dela, para vocês terem uma ideia. Ela aproveitava o papel, escrevia na frente e no verso, onde tinha espaço em branco. Então, vou explicar agora. Como que ela escrevia e compunha os livros? Por exemplo, a partir do instante em que ela recebia visões sobre a vida de Cristo, ela então escrevia tudo que ela recebia, visão, orientação de Deus, ela escrevia os manuscritos e deixava guardado em cima de uma pilha de manuscritos sobre a vida de Cristo. Aí Deus revelava coisas para ela sobre a área de saúde. Ela escrevia e deixava ali guardado a área de saúde. Depois sobre o Grande Conflito, os eventos finais, a volta de Jesus. E aí ele escrevia e guardava aquela pilha. Depois, sobre a educação, e assim por diante. Então, como que acontecia? Quando ela tinha esses volumes de várias pilhas de materiais escritos em áreas diferentes, o que ela fazia? Ela ia e ela pegava os manuscritos e ela ia compondo o livro na proporção em que o Espírito de Deus ia iluminando ela e inspirando ela para compor os livros. Então ela pegava a composição de páginas, de pilhas, e ela ia juntando os assuntos até que os assuntos dessem então o formato final. Percebe? Assim que ela escreveu. Você fala assim, pastor, então ela nunca escreveu um livro da introdução até a conclusão? Eu fiz essa pergunta uma vez para a pessoa que mais entende de Ellen White, que é o Dr. Tim Puryear, hoje. Ele trabalha no White State. Ela falou que talvez o único livro que poderia ser considerado como ela escrevendo do primeiro ao último capítulo, mais ou menos de uma vez só, foi o livro escrito A Vida de Paulo, que não tem traduzido pela CPB, o pastor Tércio Sarli traduziu, e é um livro quase igual ao livro Atos dos Apóstolos, e por isso que a CPB não traduziu. Então, esse livro talvez seria o livro que ela escreveu de cabo a rabo, como a gente fala, né? Do começo até o fim, ok? Todos os outros livros, ela então compunha conforme a revelação. Então, imagina que ela recebeu revelações 30 anos, depois 20 anos, 10 anos, 5 anos. Então, ela ia compondo os livros e ela ia mandando para a gráfica para imprimir. Até o dia da sua morte, haviam sido publicados 24 livros. Na verdade, 23, o 24º foi publicado quando ela já estava morta, que foi o último livro. Qual foi o último livro que foi publicado? Quem lembra? Profetas e Reis. Foi o 24º livro. Pastor Estêncio, e por que há 160 livros hoje, então? Porque ela, em 1912, fez no seu testamento
Ela deu ali orientações claras de que a igreja deveria continuar usando os escritos dela para poder ajudar o povo remanescente em direção à Canaã celestial. Ela disse: ainda que eu morro, os meus escritos continuarão falando. Olha como ela disse: ainda que eu morra, os meus escritos continuarão falando. E aqui, amigos, eu encerro. E eu quero dizer a vocês uma coisa. Nunca houve na história do povo de Deus tanta revelação, tanta orientação da parte de Deus como hoje. Nunca houve. Tanta revelação, tanta orientação. E se algum de nós que estamos aqui nesta noite vier a se perder no caminho que leva a Nova Jerusalém, não terá sido por falta de revelação da parte de Deus, mas sim pela nossa própria negligência. Pela nossa própria negligência. De não termos estudado, lido e compreendido a vontade de Deus para o povo remanescente. Sejamos, pois, valorosos, estudiosos. Estudemos, em primeiro lugar, a palavra, a Bíblia. A Bíblia deve conduzir-nos aos escritos dos testemunhos. É a luz maior. Estudemos a Bíblia e depois vamos à luz menor, aos manuscritos dos testemunhos. E assim, amigos, com toda certeza, todos aqueles que fizerem isso caminharão de forma segura, passo a passo, ao lado de Cristo, ao lado dos anjos, ao lado do Espírito Santo, ao lado da palavra de Deus, caminharão firmes em direção à terra prometida e chegaremos todos no lar eterno. E lá naquele momento, quando adentrarmos os portais do lar eterno, receberemos de Cristo a coroa da vida eterna. Que assim seja com você e comigo, é meu desejo, a minha oração. Amém. Vamos orar. Santo Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, por tão grande dádiva que tu concedeste à igreja remanescente, a última igreja da profecia bíblica. Aqui estamos, ó Pai, como teus filhos, como teu povo, diante de tão grande soma de revelação que tu nos deste, tantas orientações precisas para governar a nossa vida, nossa família, a nossa espiritualidade, o nosso preparo para o tempo do fim. Ó Pai, não permita que nos dispersemos com coisas que são mundanas, coisas que nos afastam de Ti, mas que coloquemos a nossa atenção, o nosso tempo naquilo que é um fundamento sólido, que o fogo não conseguirá destruir, que o tempo não conseguirá apagar, que possamos colocar a nossa vida sobre a rocha que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim sendo, ó Pai, queira abençoar a Tua igreja, o Teu povo. E agora despeça-nos a todos com a Tua bênção e a Tua paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Divino Espírito estejam com todos nós, agora e para todo sempre, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém.